Sejam muito bem-vindos, macumbeiros e macumbeiras, feiticeiros e feiticeiras, mais uma vez aqui na casa de Ifá Xegum. Da outra vez eu vim aqui entrevistar o Arabá, eles abriram as portas para mim. Exatamente. E hoje o Cobacast está aqui para poder elucidar, trazer informação, ensejo cultural, religioso, sobre o que é o Ifá, a importância do Ifá no Brasil e algumas outras questões que vão ocorrer durante a entrevista aqui. Boa noite. Boa noite, eu agradeço a presença de vocês, muito obrigado por abrir esse espaço, não só para mim, não só para o meu Ebé, não só para minha família, mas para todo o povo de Ifá no Brasil. Muito obrigado, agradeço mesmo de coração. A gente que agradece. Eu gostaria de começar como nós começamos toda a cerimônia de Ifá. Claro. Por favor. Urumila Jana, Ifá Lokun, Asorodayo, Eleripin, Ikebejo Lodumare, Kamokala, Kamokama Tetekun Amolo Ifá Odaye, Okuridundu Okeigeti, Lamejiki, Lantibiri, Tinipa Ojoi Kuda, Luamiamori Moton, Kamutambase, Bamutambase, Mujuba, 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 Mujuba Akoda, Mujuba Sheda, Mujuba Babi, Mujuba Gadami, Mujuba Boborisha, Mujuba Bobo Ao, Mujuba Bobo Enion, E Paifa, E Porumina, Iba Urudumare, Iba Urigumiririnha E, Iba Lacheku, Iba Babameo Lobe Araba Kano Fashina Bola, Iba Babameo Lobe Araba Fatumbi Fashinão, Iba Babame Araba Aldiron Ainde Avola, Iba Babá, Iba Eye, Iba Oluo, Iba Ojubonon, Iba Petibimi Faduma Bola, Iba Bobo Ebe Bola, Iba Bobo Ebe Salobe, Iba Bobo Orisha, Iba Orisha Meu Deba Orisha Mishu, Iba Yaoshun, Iba Yagosa, Iba Oya, Iba Xangô, Iba Ogum, Iba Obatala, Iba Urume na Baraba Omiregun. Axé, Axé, Axé. Urimi Fumi, Urimi Fumi, Urimi Fumi, Urimi Bemio, Urimi Bemio, Urimi Bemio, Urimi Odarao, Popó Ireu, Popó Ireu, Popó Ireu. Toda cerimônia, seja, eu acredito que independente da crença, você começa louvando aquilo que é o motivo da sua crença, que é o objetivo da sua crença. Então, nesse momento, a gente louva o Lodumare, louva os orixás, louva os nossos ancestrais, aqueles que vieram antes de nós, entendeu? E eu louvei todo mundo. Axé. Axé, 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 axé. axé. Bom, quero começar com a primeira pergunta essencial, eu acho. Qual a importância do Ifá no Brasil? Olha, uma ótima pergunta. E, pontuando, o que é o Ifá? Tá bom. Então vamos começar primeiro com o que é Ifá. Certo. Tem pessoas que defendem que Ifá é uma religião. É uma religião. Tem pessoas que defendem que Ifá é uma crença. Eu penso o seguinte, pra mim, Babalao Ifá Xegum, eu acredito em religião. Eu não me prendo a certos dogmas que as pessoas colocam. Pode ser crença para você, mas é religião para mim porque eu vivo isso. Apesar de ter uma vida civil, de trabalhar, de ser professor, de trabalhar na prefeitura do município de São Paulo, entendeu? Eu vivo Ifá. Eu vivo minha religião. Eu vivo a minha crença. Então, para mim, é religião. Sim. E o que é o Ifá? O Ifá é originário da antiga Costa dos Escravos, que era da região do Benin, do Togo e da Nigéria, de onde vem a grande maioria dos escravizados para o Brasil. Então eles trouxeram as suas crenças, trouxeram a sua fé. E essa fé foi adaptada na nossa terra e acabou gerando a nossa afro-religiosidade, que a gente pode colocar o candomblé, pode colocar a umbanda, como queira, a quimbanda, de certa forma, também tem uma afro-religiosidade, entendeu? E foi o que gerou isso, gerou esse negócio. Eu penso assim, vou ser sincero para você, Ifá para mim é tudo. Tudo está contido em Ifá. Mas a crença de Ifá é originária, como eu falei, dessa região, e dão um termo que o pessoal usa hoje de Sexelabá. Seria a religião tradicional iorubá. Sim. Certo? Existe uma confusão entre o Ifá e o Sexelabá. A
religião dos orixás tradicional, como é cultuada na Nigéria, você cultua Ogum, você cultua Oxum, você cultua Xangô, você cultua todos os orixás e até mais, muito mais do que nós cultuamos aqui. E o Ifá está inserido. Porque Ifá é o sistema, é a crença. Orúmila é o orixá. Então é essa certa confusão. Quem não conhece fala, o Ifá. Na verdade, o correto seria falar Xixelabá. Que seria o culto tradicional. Exatamente. Que Ifá está inserido. Ifá é um dos orixás. Sim. Que está inserido na cultura. Sim. Na afro-religiosidade. Então, Ifá é isso. O que seria, a grosso modo, Ifá? A crença na testemunha de destino. Ifá, ele é a testemunha do destino. Quando nós acreditamos que o ser, quando ele vem para a Terra, ele vai fazer o seu cadará, que é o quê? Escolher o destino dele. E nesse momento, Ifá está do lado de Olodumare. Ifá, Olodumare, Exu. Ifá registra o que você escolheu. Entendeu? Então, quando você vem para a Terra, quando você renasce aqui, você esquece o que você escolheu. E através de Ifá, através de Orúmila, você consegue relembrar do que você escolheu. Ele te dá orientação para que você possa viver aquilo que você escolheu na Terra. Então, Ifá é isso. Ifá não é só Odu. Ifá não é só Odu. Ifá não é só Orúmila. Para mim, Ifá incorpora em tudo. Eu acredito, como Babalô, eu acredito nisso. Sim, sim. Eu acredito dessa forma. As pessoas podem discordar, todo mundo tem direito de discordar, todo mundo tem direito de pensar o que quiser, mas eu vejo dessa forma. Entendeu? Porque eu vejo que o tom que fala de Ogum tem tom que fala de Oyá, tem tom que fala de Obatalá, tom que fala de Exu. Então, através dos tons, através de Ifá, de Orúmila, você consegue aprender a cultuar os orixás. Isso dentro de Xixelabá. Entendeu? Dentro de Xixelabá. E aí eu te respondo. A importância do Ifá no Brasil. Quando nos primórdios do candomblé, da nossa afro-religiosidade, foi um babalaô que ajudou a formar, a montar as grandes casas. As 3 principais casas de candomblé do Brasil. Então, ele tem a sua importância. É inquestionável. O Eredilogum, ou o jogo de búzios, faz parte do sistema de Ifá. É um sistema oracular oriundo de Ifá. Tem pessoas que defendem que o Eredilogum vem antes de Ifá, antes de Orúmila. Eu não creio nisso, estou falando a minha crença. Claro. Eu acredito, entendeu? Que faz parte. Então, fala para mim qual é a casa de candomblé que não joga búzio. Sim. Então, você concorda comigo? Sim. Como é que você vai saber qual que é o orixá daquele nófito se você não consultar o Eredilogum? Se não colocar o sistema oracular em prática. Exatamente. Sim. Como é que você vai saber qual é o melhor para aquele caso, daquele cliente, daquele filho, se você não consultar o sistema oracular? Sim. Então, você entendeu? Parece que não, mas é de suma importância. Suma importância. Quanto mais você sabe, quanto mais você aprende, quanto mais você adquire conhecimento dentro do sistema oracular, melhor fica o seu trato com o orixá. O sistema oracular dentro do Ifá, da prática do Ifá, ele é mais complexo que o sistema oracular no candomblé? No candomblé que eu digo de outra nação, ou qualquer outro tipo de sistema? Porque você compõe o sistema oracular no Ifá, se eu posso dizer assim, com os Odus também, ou não? Ele é composto a isso. Vamos lá, deixa eu explicar para você entender como é que funciona.
Na afro-religiosidade, na nossa afro-religiosidade, se consulta o Erim de Logum. Erim de Logum. Erim de Logum. Certo. 16 búzios. Então sai 16 odus. Certo. Certo. Você tem de Ocoron, que é Ocaran, até Aláfia. Isso eu estou falando dentro do sistema de Erim de Logum afro-brasileiro. É por isso que eu fiz essa pergunta para você. Estou falando dessa forma, porque os odus mudam dentro do sistema oracular de Ifá e Orunmila. Os odus mudam. Então, por exemplo, o primeiro odu no sistema afro-brasileiro seria Ocoron. E no Ifá seria Ediobe ou Obimede. Então tem uma diferença muito grande. Dentro do Ifá, nós temos vários métodos, mas os principais, tá? Nós temos Obi, a consulta com Obi, a consulta com Erim de Logum, a consulta com o Peleifá, nossa corrente divinatória, e com o Equim, da Fá. Nós temos esses 4 sistemas. Você pode pontuar cada um deles? Posso. Por exemplo, Obi. Obi é a nossa semente sagrada, que no princípio, no começo, você tem 5 caídas, mas na verdade elas são 9 caídas, entendeu? Que é você usa, é o mais simples e mais direto com o Irumolé, com o Orixá. Então, por exemplo, você vai fazer um Oropa Ogum, um Oropa Oxóssi, você pergunta no final do Oropa, pai, Dara, tudo certo, pai, tá tudo bem? Aí você lança o Obi. Dependendo da configuração que cai, seja 1 para cima, 2 para baixo, que na verdade é a parte interna para cima ou a parte externa para cima, que define, Sim. Através dessa configuração, você consegue ter esse vínculo com o Orixá direto, tá? Direto ao Orixá. E ele responde sim ou não, tá bom, não gostei, quero mais isso, eu quero mais aquilo. Entendeu? Quem tem conhecimento profundo de Obi, ele consegue consultar para outras situações. Ele consegue fazer uma consulta para um cliente, para um filho. Porque também se vê Odu e Obi. Entendeu? O Erim de Logum, que é o mais comum, que é usado atualmente no candomblé, é composto, dependendo do sistema, pode ser o Abanicá, sistema Baboxê, depende. Então você tem 16 búzios, ou 17 búzios, ou você tem até 21 búzios, que é um método antigo, normalmente não se usa mais, mas tem pessoas que ainda consultam por 21 búzios, entendeu? Então, o mais comum é Bomboxê, 16 búzios e 2 hibos. O que é o hibos? Pode ser uma semente, uma pedra, pode ser um osso, pode ser um búzio, 2 búzios atados, que vão definir. É o sistema usado no Brasil, na grande maioria das casas. Sim. Normalmente o pessoal só joga 17 búzios, aí dependendo do número de búzios que cai aberto, então fala, por exemplo, caiu 5 búzios abertos, 11 fechados. Então é o do Oxê. Pronto. Caiu 7 búzios abertos, 9 fechados. Odi. Então é a configuração que cai, a quantidade de búzios abertos ou fechados que define qual orixá que está falando. Ou, quando o zelador tem mais conhecimento, o babá do orixá tem mais conhecimento, é o orixá, o Odu que está falando. Entendeu? O Opeleifá já não é usado na afro-religiosidade brasileira. Tá. Ele pertence ao culto de Ifá. O Opeleifá é uma corrente divinatória, inclusive tem uma ali, tá? Eu devia ter colocado aqui para mostrar. Entendeu? Onde ele está? Quer que a Tá produção ali. pega? Se você, Pode pegar. se eu puder, eu agradeço. Me desculpe, pessoal, eu devia ter colocado aqui. Não, imagina. Cobacast é isso aqui. Ah, não, tranquilo, isso que é bom. Entendeu? A gente pega e... É só a produção não Quem tropeçar no fio, tá tudo quem bem. sabe faz ao vivo. Obrigado. Posso pegar? Por favor. Licença. Então, esse aqui é um Opeleifá, uma corrente divinatória. Obrigado, produção.
que ele é composto de quê? Você pode verificar que ele tem 2 pernas, tá? E são... Esse aqui é de metal, Tá. ele é fundido. Tá. Mas normalmente ele é feito com uma semente chamada opelê-ifá. A semente de opelê. Pode ser semente de opelê, pode ser casca de manga africana, pode ser escama de peixe, pode ser placa de tartaruga, de casca de tartaruga, pode ser escama de crocodilo, e diversos tipos de opelê. Coisas muito fáceis de encontrar aqui. Né? Aqui, né? E aí, quando você lança o opelê, cai uma configuração. Tá. Se você observar, o opelê já fala a principal diferença que existe entre nós e o candomblé. Nossos odus são meiji. Ele tem 2 símbolos. 2 símbolos. Aqui forma 2 símbolos. Por exemplo, tá? Obemedi. No candomblé não tem medi. Medi significa 2. Então 2 obês. Isso é para leitura. Isso. E a leitura é em queda também? Também quer. Quer você lança. É lançado também. É lançado também. E aqui cai uma configuração. Tá. Por exemplo, aqui, ó. Otura di. Esse é o Odu. No búzio não tem como você ver o Odu Oturadi. Sabe por quê? Porque no búzio só cai ou Oturá ou Odi. Não cai. Não cai linkado. A gente fala Secan. É uma perna só. Seria um Odu só. Sim. Não seria um Odu Medi. Ou um Omodu, que é a junção do Medi, de um lado um Odu, do outro lado o outro. Sim. Entendeu? Então fala um Odu. Pode-se considerar uma leitura muito mais complexa e inteira, Sim. não é? Sim. Porque o que acontece? No jogo de búzios, você tem acesso a 16 Odus. Sim. Certo? No opelê-ifá ou no Iquim, você tem acesso a 256 Odus. Nossa. Bastante. Bastante. Fora os desdobramentos. Sim. Então, os Odus são 256. Você não precisa ser muito inteligente, nem muito esperto para saber que o que você acessa com 16 não é o mesmo que você acessa com 256. Claro, sim, sim. Entendeu? Não estou falando nada contra a habilidade de nenhum zelador. Mas você está falando de um peso de uma tradição. Exatamente. De fundamento. Exatamente. Então o que acontece? O Vavalaô, ele estuda para conhecer os 256, como o zelador estuda para conhecer os 16. Sim. Então, você concorda comigo que o tanto de acesso que ele tem com 16 não chega no 256? Não. Ele pode usar a mediunidade dele, ele pode usar o que ele quiser. Sim. Entendeu? Mas não vai ter o acesso que a gente tem. Sim. Eu conheci grandes olhadores de jogo de búzio. Sim, conheci várias pessoas que realmente consultavam o jogo de búzio e tinham esse acesso. Jogos maravilhosos. Mas, infelizmente, eu tenho que falar a verdade. Claro. O acesso com 16 não é o acesso com 256. Claro, claro. Entendeu? E aí, o Iquim já é mais complicado. Porque o Iquim, você tem que bater o Iquim, tem um movimento que você faz, você pega 16 Iquins, 8, 8, você bate e puxa. Dependendo do número de Iquim que ficar aqui, você traça um símbolo, seja 1 ou 2. E você faz 8 vezes esse movimento, que era para ter um Odu. Uhum. Por que 8 vezes? Presta atenção no opelê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O opelê, ele é usado... O opelê, ele é o mais comumente usado para a consulta. Nós usamos o opelê para consultar para cliente, para consultar o orixá, para consultar para filho. Agora, existem ocasiões especiais, tipo do Ifá, tipo iniciação, que aí é usado o Iquim. Tá. A gente bate o Iquim. Tá, Iquim. Então, o Iquim é mais sagrado para nós, porque o Iquim é a representação de Orunmila. É o Ibá de Orunmila. É a representação física de Orunmila. Entendeu?
Então ele é sagrado para nós. Nós usamos ele só em ocasiões especiais. Sim. Nós usamos normalmente o OPD IFA. Tá. Então, assim, quem adentra a sua casa, ao teu sistema, e quer se consultar, então não é todos os sistemas oraculares que são usados. Tem específicos para cada tempo de caminhada dentro da família do IFA, ou você pode usar esse tipo de consulta para qualquer pessoa? Não pode ser usado para qualquer pessoa. Tá. Existem ocasiões corretas e especiais. Por exemplo, eu vou te dar uma... Por que não pode? Vamos colocar assim, por que não pode? Tá. Imagina que está vindo uma pessoa para cá consultar comigo, ele tem uma carga, ele está vindo com um carrego. Vamos falar no popular? Sim, sim. Carrego, certo? Como é que eu vou abrir o meu Iquim, que é sagrado para mim, vou abrir o meu Ifá, meu Orúmila, vou pegar os meus Iquins para consultar para ele, sendo que eu não sei, ele não passou por uma limpeza, ele não passou por um nada. Tudo bem que a minha casa é preparada para isso. Do portão até aqui você passa por pelo menos 5 entidades, ou 5 irmãos preparados para isso. Você passa por Exu, você passa por Opal, você passa por Ogum, você passa por Yamin. Então você passa por diversas energias que vão segurar aquilo. E vão filtrando também. Sim. Mas o mais comum mesmo, isso não só na minha família de fato, na família Bolar, como em outras famílias, o mais comum é você usar o OPD IFA. Tanto é que o Babalaô, ele costuma viajar. O Babalaô, ele transita para fazer consulta, para atender cliente e tal. Normalmente, nessas consultas, ele leva uma mão de Kim dele, mas ele leva o OPD e ele consulta com o OPD. Isso que eu ia te perguntar, o sistema oracular do IFA, ele pode transitar? Ele pode sair? Pode. E pode? Pode. Orúmila fez isso. Orúmila transitou por todo o território urubá. Ele ia de cidade em cidade, feira em feira, fazendo a sua consulta, atendendo os reis, rainhas, atendendo o povo. E o Babalaô faz isso. Eu costumo, às vezes, ir para o Rio de Janeiro, Minas, para outros estados, atender meu povo. Quando eu consigo, né? Porque eu também trabalho, então quando eu consigo eu vou e faço isso. Sim. Entendeu? É comum. IFA gosta disso. Desse movimento. O Orúmila gosta desse movimento, ele gosta de transitar. Sim. Tanto é que uma das orientações da nossa família é que se você for viajar e você passar mais de 4 dias fora, é comum, é interessante, é bom você levar o seu Ifá com você. Legal. Porque o seu Ifá vai com você. Legal. Entendeu? Porque até para você rezar, para você fazer o seu Ifá, então você leva o seu Ifá com você. Legal. Isso é comum dentro da nossa família. Acaba virando uma parte sua. Sim. Uma parte do seu corpo. Exato. Entendeu porque eu falei que para mim é religião? Porque eu vivo isso. Sim. Essa é a minha crença, eu vivo isso. Sim, muito bom. Você considera, Ifá Chegum, que hoje o Ifá, no sentido família, ele agrega mais, eu não estou falando mal de outras vertentes, mas ele agrega mais nesse sentido de abraçar e caminhar em comunhão como um corpo dentro de todos os membros que fazem parte, que compõem essa egrégora, vamos dizer assim. Ele, nesse sentido, ele é mais intenso em família do que as outras vertentes? Olha, vou ser sincero com você. Casas sérias de afro-religiosidade, casas sérias de candomblé, essa questão de família é muito importante. Sim. É muito importante. No Ifá é inerente. O Babalaô tradicional, tá, ele tem a sua Petibi, que normalmente é a esposa do Babalaô. Sim. Normalmente é. Vários itons ele fala de você preservar a família, de você defender a sua família, defender a sua esposa, seus filhos, carnais e espirituais. Uhum. Então o Ifá preza muito a família. Aqui no meu Ebé Ifá Molar Salubê, a consulta é feita comigo e com a minha esposa junto. Entendeu? Então você vai fazer uma consulta comigo, senta eu na esteira, minha esposa do meu lado, você na nossa frente. Sim. Ela é PTB. Ela faz as anotações, nós fazemos a anotação de Ibo, né, que é o tradicional, ela me dá o Ibo, conforme a ambulância,
Então, para nós, para a família, Ifá preza demais a família, ele preserva a família, é essencial a família. Não só a família que você está formando, mas também a família de onde você veio. A ancestralidade é muito importante dentro de Ifá. É um dos pilares da nossa crença, a ancestralidade. Sim. Entendeu? Então, normalmente, por consequência, o Ebé é formado por muitas famílias. Normalmente tem a esposa, o esposo, os filhos, o vô, a avó, o tio, a tia. Sim. Entendeu? Sim. Normalmente todos eles fazem parte da mesma Ebé. Então, Orunmila, Ifá, costuma puxar a família. Ele costuma puxar a família. É essencial, é muito importante essa questão familiar. Eu defendo que toda religião deveria ter essa questão familiar. Sim. Você pode ser o mico, mas você não pode esquecer o macrocosmo. Uhum. Claro, Entendeu? claro. Sim. Então, porque, olha só, quem é mais importante para você, se não a sua família? Sua esposa, seus filhos, Sim. a pessoa que está do seu lado. Então, se vocês dividem a mesma crença, a mesma fé, a mesma religião, aquilo se torna prazeroso. Uhum. Para mim, é essencial. Eu acordo 4h30, 4h40, eu atraso 5 horas da manhã, todo dia. Minha esposa acorda comigo. Nós vamos fazer o nosso ceifá, nós dois juntos, ajoelhados na esteira, rezamos. Entendeu? Em comunhão com nossos orixás. Sim. Comunhão com o Ifá, comunhão com o Exu, comunhão com o Oxum. Nós fazemos essa comunhão juntos. Então, a minha família. No final de semana, às vezes minha filha, não vou mentir, falar que minha filha está comigo lá todo dia, não, tá não, porque ela é adolescente. Sabe como é que é adolescente, né? Então, às vezes minha filha vem rezar. Meu filho pequeno vem e fica com a gente. Entendeu? Então, a questão familiar é muito importante. É muito importante. Casas sérias de Candomblé respeita a questão familiar. Sim. Normalmente, as comunidades terreiro têm muita família. Sim, sim. Fachegum, queria te fazer uma pergunta. Não sei se polêmica, mas vou fazer essa pergunta para o senhor. Visto que hoje, várias vertentes e matrizes, as pessoas elas procuram uma iniciação rápida. Uma iniciação, como a gente falou nos bastidores, miojo. Como que você vê essa questão de espirrou, tossiu, iniciou? Isso é errado. Óbvio. Olha, vou ser bem sincero com você. Sua pergunta a gente pode responder de várias formas. Claro. Você pode falar do tempo de iniciação, do tempo de duração de uma iniciação, ou a questão mais filosófica, a iniciação em si mesmo. Então, o que acontece? Uma pessoa, para se iniciar dentro de uma crença, de uma religião, ele tem que conhecer, ele tem um tempo. Existe um tempo, o fator tempo. Você pode passar por um processo iniciático de 3, 7, 16, 21 dias, 30 dias. Depende da crença, depende da nação, depende da casa. Entendeu? Você pode passar por esse processo. E muitas vezes, um processo iniciático de 7 dias é muito mais completo, muito mais assertivo, do que de um de 21 dias. Sim. 16 dias, 7 dias. Entendeu? O processo iniciático. Agora, a iniciação, não. Porque não é porque você ficou 21 dias recolhido que você se iniciou. Você passou por um processo. Sim. Você vai começar a se iniciar a partir do momento que você terminar aquele processo iniciático. Porque aí você vai começar a se iniciar dentro da crença, dos dogmas, dos ritos. Pé no chão. Pé no chão, cabeça baixa. As pessoas, um adendo, tá? As pessoas confundem cabeça baixa com submissão. Não é isso. Não é esse o sentido. Cabeça baixa é mais no sentido de aprendizado. Exato. De respeito. De respeito, hierarquicamente falando. Exatamente. Sim. Entendeu? Então, a iniciação em si começa exatamente após o processo iniciático. No Candomblé antigo se falava que até a obrigação de 1 ano o seu orixá podia mudar. Sabia?
As pessoas não falam isso hoje, Interessante. em dia. Não falam. Porque é exatamente nesse período de um ano sabático que você vai começar a entender a energia do seu orixá. O seu corpo vai começar a se acostumar com a energia daquele orixá, com a vibração daquele orixá. Sim, sim. Entendeu? Perfeito. Ninguém passa por um processo iniciático e termina o processo iniciático, já sai dando pio, rodopio, cambalhota, se achando um bambambam master. Perfeito. Ninguém. Não existe isso. Sim. Entendeu? A sua caminhada começa dali. Realmente começa. Não é que você vem antes, frequentou a casa, viu cerimônia, eu vou me iniciar agora, vou tomar meus ebós, vou me iniciar. Não, cara, antes você era birna, antes você não era iniciado. Tem coisas que você só recebe após o processo iniciático. O seu corpo, ele só está preparado após o processo iniciático. Entender que não é só uma ritualística terrena. Empaticamente falando, isso no espiritual vibra e se assemelha, como você disse, com o tempo, isso vai vibrando e se acoplando cada vez mais. Com o iniciado, ele vai aprendendo cada vez mais. Exato. Tem um exemplo que eu dou aqui em casa, eu falo muito isso, o pessoal até às vezes brinca comigo. Mas o pessoal mais antigo vai saber o que eu estou falando. Antigamente, quando você tinha um rádio, você ficava sintonizando o rádio. Sim. Então você fazia assim, até chegar na sintonia fina. Tinha a sintonia grossa, sintonia fina, pum. Foi. Ali você pegava tal. Sim. A mediunidade, a questão espiritual é exatamente assim. Sim. Você se inicia, você vai fazendo isso. Perfeito. O seu corpo energético, ele vai se adaptando, total, até que pum, colou ali, pronto. Sim. Acopla. Aí sim, você tem um canal fluido, você tem um canal direto com a sua espiritualidade, com o seu Irumolé, e aí sim ele toma posse. Sim. Tem a possessão realmente de forma visceral. De forma visceral. Sim, sim. Entendeu? Então, até isso tem um processo. Claro. No afro-brasileiro, antigamente, em determinadas casas, você tinha o processo iniciático com determinado número de animais, e você só recebia um animal grande na obrigação de um ano, porque eles falavam que você iniciou, você começou. Depois de um ano você está preparado para receber a energia daquele animal, para receber a energia daquele. Então, você está entendendo? Ó, você vê, esperava um ano para o seu corpo se assentar. Nesse um ano, toda sexta-feira você ia para a roça. Nesse um ano, toda a obrigação você estava lá, toda coisa você estava lá, você dava certo, tudo isso. Então você tinha todo um rito preparando, você ia se preparando, passando um processo, para quê? Opa, um ano, chegou. Tá certo, chegou agora ele vai comer o cabrito, a cabra, seja o animal que for, ele vai comer agora porque ele está preparado para isso. Uhum. Entendeu? Sim. Então, no Icecalabá, a gente passa no processo iniciático. Depois que passou o processo iniciático, você também tem um período. É costume nosso, todo ano ter o Odum Ifá, que é o aniversário de Ifá, como você queira chamar, Sim. o aniversário de iniciação. E aí você pega, alimenta o seu orixá, conforme o que ele quer, conforme o que você consegue dar. Isso é muito importante as pessoas entenderem, entendeu? Que você não é obrigado a dar um boi, uma vaca, uma cabra, o que for. Ifá entende o que você pode dar, o que você pode não dar. Isso é muito importante, você pontuar essa compreensão. Entendeu? Isso Porque é bom. quando você consulta Ifá, ele sabe que você não está com condição, ele não te pede um animal grande. Ele não te pede um presente grande, ele pede o mínimo. Entendeu? Desde que isso daqui seja grande. Exato. Então, Sim. entendeu? Então, a partir daquele momento, você vai. Todo ano nós fazemos isso. Todo ano a pessoa consulta, próximo do seu aniversário de Ifá, consulta para ver o que o Ifá quer, e aí tira o seu ebó, toma seu guri e alimenta o seu Ifá, o seu Exu, ou o seu Orixá Irê. Entendeu? Todo ano faz isso. O Candomblé ele faz um ano, tem casa que faz 3, tem casa que faz 5, 7. Só que as casas mais tradicionais, quando tem a festa de Ogum, todo filho de Ogum vai lá e toma axé.
Quando ele faz Oxóssi, todo filho de Oxóssi vai lá e toma axé. Todo ano. Isso para mim está certo, corretíssimo. Porque você toma axé todo ano também. Sim. E você toma o seu buri. Entendeu? Tem casas que não. Nós, dentro de Xixê, nós fazemos isso. Todo ano você toma o seu buri, você toma isso. E não só no ano, viu? Eu, por exemplo, tomo buri normalmente, uma vez por mês eu tomo buri. Ou mais. Ou mais. Doideira. Bom, vamos lá. Sobre essa questão, você acabou de responder, a gente acabou pegando esse gancho aí de falar sobre a iniciação Myoji, beleza? Você, de uma forma aberta, falou e vai ter muita gente que vai compreender o que você falou. E ok. Sobre os toques, existem toques também. Nós falamos festivais. Festivais, sobre os festivais. Não sei se você já pontuou isso na nossa conversa aqui, mas me desculpe se eu estiver perguntando de novo, para você falar outra vez. Acontece é só uma vez ao ano? Por exemplo, na sua casa aqui, existe toque no Ifá? Como que é? Não existe? Os festivais, que é como nós chamamos as festividades dentro do nosso EBE, eles existem, são feitos, existem particularidades. Tem casas que seguem de famílias que seguem determinados ritos. Então, por exemplo, tem famílias que fazem 4 grandes festivais que são exatamente na mudança de estação. Entendeu? Tá. Porque o Yorubá tradicional, ele fazia esses festivais. Então, na mudança de estação, na colheita, ele fazia o festival. Tanto é que tem um festival de Oxógui de Obatalá, Oxógui, que é o festival do inhame, da colheita do inhame. É um festival muito famoso. Entendeu? Aqui na MBE, o que nós temos? Nós temos o nosso calendário. Nós temos o Festival de Egungun, Festival de Ebé, Festival de Obaluayê, onde a gente celebra todos os caçadores, inclusive, entendeu? E o Festival de Ifá. Entendeu? Esses são os festivais da minha IBE, nesse atual momento. Tá. Nesse atual momento. Entendi. Uma particularidade que talvez as pessoas não saibam, mas eu vou revelar aqui para vocês. Uma vez por ano, eu faço orô a meu Exu, a meu guardião, como vocês colocam. Porque eu não nego minha raiz. Sim. Eu tenho um culto afro-religioso de Xixelabá, mas eu sou brasileiro. Sim. Eu tenho uma história. Eu comecei em Umbanda. Claro. Comecei em Umbanda tradicional. Depois eu fui para o Candomblé, depois eu fui para Ifá. Então, eu recebia orixá, recebia entidade. Inclusive, a primeira entidade, o primeiro espírito que pegou minha cabeça, que eu não falo espírito, a primeira entidade que pegou minha cabeça foi o Seu Tata Caveira. E eu tenho ele até hoje. O assentamento dele tem mais de 30 anos. Muito bom. E eu tenho, então, uma vez por ano, tradicionalmente, no mesmo dia que ele fazia, ele sempre fazia no sábado antes do Dia dos Pais. Então, é onde eu corto o bode dele, bode de tranca-rua, a cabra das moças, entendeu? Onde eu faço a festa deles. Sim. E não é festa africana, não é toque africano, entendeu? É tradicional. Sim. Ê, caveira! Entendeu? A gente Sim. pega exatamente, Sim. canta no tradicional brasileiro. Claro, sim. Entendeu? Sim. Tem unha grande, braço forte, ele é teimoso, ele é irmão da morte. Ei, meu velho da caveira. Então, eu faço isso, eu respeito a minha raiz, respeito de onde eu vim. Sim. Mas isso é uma coisa mais interna, eu não faço externo. Sim, sim. Isso é coisa interna minha. Claro. Você respeita a tua história, Sim. Obviamente. Respeita quem começou com você também. E, de fato, não deixa de lado, até eu posso dizer assim, essa miscigenação que veio até o Brasil e você carregou como herança isso também no princípio. Tem muitas pessoas que largam a mão dessas coisas. Eu acho muito bonito que você não largou a mão disso e nem deixou para trás. Trouxe, aliás, junto com você e continua até hoje levando à frente. Isso é maravilhoso. Sim, minha crença... Nossa, Deus. Olha, até gaguejo de falar nesse Senhor.
Não, nunca. Nunca vou abandonar o Senhor, porque Ele nunca me abandonou. Mesmo eu no IFA, Ele nunca me abandonou. Sim. Entendeu? Existem histórias maravilhosas. Ele fora meu finado zelador sobre Zé Carlos de Gualana, ele falou para mim, meu Exu falou para mim, ele falou, deixou o recado, ó, manda um moço procurar isso. Praticamente ele encaminhou para o IFA. Pra você ver como é, né? Porque ele é o Senhor do meu destino. Sim. Só Sobre perna. meus caminhos. Exato. Só perna. Exato. Ele só complementou pra cabeça. Então tanto é que eu tenho dois, eu tenho Tranca-Caveira e Tranca-Rua. Eu sou completando, eu tenho duas pernas. Que bom. Entendeu? Cara, muito bom nosso bate-papo. Espero voltar aqui mais vezes para a gente colocar à frente o projeto chamado iFamília. A gente já conversou um pouco no bastidor aqui. A gente vai colocar em prática para levar esse ensejo cultural e religioso, levar conhecimento às pessoas que não têm acesso, mas isso daqui é um veículo de acesso para aqueles que não podem, talvez, fisicamente estar ali para atribuir conhecimento. Então a gente usa desse canal para poder levar conhecimento e informação, como eu falei. Futuramente a gente vai colocar mais matérias e entrevistas. Estou à disposição. Direcionamento Exatamente. do IFA Chegum. E agradeço demais estar aqui na sua casa. Antes da gente encerrar esse programa, eu gostaria que você deixasse todas as informações possíveis para aqueles que queiram ter acesso também à sua casa, a você, para dar um direcionamento diante ao IFA. Rede social, telefone, fica à vontade. Tá, antes eu queria só fazer uma colocação, Claro. bem pessoal. E eu gostaria que as pessoas entendessem que o IFA é maravilhoso. O IFA, ele traz muitas respostas, orienta, mas que, sinceramente, eu fico meio triste do que está acontecendo com o IFA. Sim. Entendeu? O IFA não é só dinheiro. O IFA não é só o monetário. O IFA é religioso. Então, um conselho: se você vai numa casa, se você vai num local que visa valores, ali não tem religião. Sim. Ali não tem fé. Entendeu? Não sou hipócrita. Todo mundo precisa de valores. Uma casa, para se manter, precisa de valores. Sim. Lógico. Você tem a sua casa, você sabe que tem uma conta de água, uma conta de luz, diversas contas que você tem que tem a acertar. Então, você sabe disso. Sim. E as pessoas que frequentam também têm que saber disso. Sim, claro. Também tem que saber que tem valores. Tudo que é dentro de uma casa, não é só eles que colocam. Normalmente, o dono da casa, o zelador, o abalorixá e a alorixá, entendeu? O abalaô e a Anifá, normalmente ele põe valores no bolso dele. Claro. Normalmente. Sim. Então, o que eu gostaria que as pessoas entendessem, que o IFA não é isso que estão fazendo. O IFA não é isso. O IFA é maravilhoso, é crença. É religião, é fé. Entendeu? É sabedoria. É conhecimento. Axé. Axé. Bem, pessoal, para quem quiser me procurar, minha casa fica na região do Campo Limpo, tá? O EBE IFA Bolau Salobê, fica na rua Desembargador Alceu Cordeiro Fernandes, 455. O telefone que nós usamos é o 11 9 8515 3231. Na rede social, eu estou como Abalô IFA Chegum, tá? O meu Instagram é esfagundes2, tá? Você pode procurar lá que está lá. E tem a página do EBE IFA Bolau Salobê também, tá bom? Só procurar, fica à vontade. Nós teremos um enorme prazer de atender a todos. Venham com a mente limpa, coração limpo, com a mente aberta para entender as diferenças. Respeite a diferença, tá bom? E no que eu puder ajudar, estou aqui. Muito obrigado por esse espaço, agradeço de coração e espero que esse IFA Família cresça e vá para frente. Vai sim, com toda certeza. Bom, para quem não nos segue ainda nas redes, vou deixar aqui nosso Instagram do templo, que é um braço. Isso daqui, o CobaCast é um braço do nosso templo. É @templo Quimbanda Cobá, que é o nosso templo de Quimbanda.
Nosso Instagram do Cobacast é @canal Cobacast, YouTube Cobacast somente. Vai lá, se inscreve, deixa seu like, ativa as notificações, que isso ajuda a gente também a chegar mais longe. E quero agradecer de verdade, de todo o coração, muito obrigado por abrir essas portas. São portas abertas de duas mãos. E vai vir muita novidade por aí, gente. Muito obrigado, boa noite, axé a todos. Boa noite, pessoal, axé.